pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um CDL Cast e hoje vamos falar sobre a atuação do PROCON no comércio de Sorriso. E como convidados temos hoje então o diretor executivo do PROCON de Sorriso, Dr. Michel Ferreira. Seja bem-vindo, Michel. Obrigado, Fabíola. Obrigado, presidente da CDL, Paulo, aos associados. E parabéns por essa iniciativa louvável de trazer informação e, através de debate, para o empresário sorrisense. Muito bem. E temos também hoje o presidente da CDL Sorriso, Paulo Silvestro, que está conosco para este bate-papo. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, Fabíola. Obrigado, doutor Michel, aqui pela presença. É sempre uma oportunidade ímpar de a gente estar conversando aqui sobre as questões, que envolvem o nosso comércio local, comércio Sorriso, capital do agronegócio, É sempre uma oportunidade que nos alegra ter a presença aqui do doutor, ter um conhecimento amplo, principalmente sobre as questões consumeristas, as questões que envolvem propriamente dito o PROCON. Então, estamos à disposição e vamos bater um papo aqui, Fabíola? Eu acho que a ideia hoje é fazer algo aqui mais descontraído, doutor? Porque quando fala de PROCON, a gente já tem um certo receio e é uma tendência que as pessoas levem pelo lado negativo da coisa. Eu acho que não é esse o papel do PROCON que está aqui, assim como os outros órgãos, bombeiro, NIF, A gente está numa sociedade evoluída que a gente precisa acompanhar, seja o regramento jurídico que existe, e ao mesmo tempo nós, enquanto CDLs, estamos aqui para ajudar e para que a gente tenha aí nas nossas atividades do dia a dia, fazendo as coisas certas é o que importa, e que também possa o nosso consumidor aí estar sempre adquirindo os produtos da melhor forma possível. Então vamos bater um papo aqui acima de tudo e fazer com que as ações do PROCON se tornem leves, Eu acho que é esse o objetivo. Exatamente. Dr. Michel, nós recebemos, de alguns associados da CDL, uma dúvida, um questionamento com relação a um documento, uma visita que o PROCON teria feito em algumas empresas, que dispunha de vários itens, que essas empresas teriam que se adequar com prazo, enfim. Isso tudo assusta, o empresário. Então a gente sugeriu esse bate-papo aqui exatamente para trazer essa informação, Essa é a função da CDL também, mostrar para o empresário de que forma que vocês estão atuando, E qual é o objetivo dessa visita orientativa, Explica para nós um pouquinho, doutor, o que seria. Então, aproveitando um gancho aqui que o Paulo passou, realmente, acho que a ideia é um bate-papo descontraído, e nós precisamos, primeiramente, Fabíola, sempre lembrar que o PROCON é um parceiro também do empresariado local. Por muitos anos nós tivemos no Brasil um estigma de que o PROCON foi criado, foi desenvolvido apenas em benefício do consumidor. Isso não é verdade. De uns 10 anos, 10, 15 anos para cá, o próprio judiciário começou a se comportar de uma outra forma. Hoje nós temos a teoria finalista mitigada, por exemplo, que ela permite a incidência do CDC nas relações que envolvam empresários. PJ para PJ. PJ para PJ. Isso era praticamente impossível, Paulo, há 15 anos atrás, Porque tinha-se que, inclusive, a questão da inversão do ônus da prova. O consumidor não precisava levar prova nenhuma para acionar um empresário na esfera administrativa. Isso por muito tempo gerou um desgaste muito grande para o empresário, e cá entre nós, o Estado já é um fardo muito pesado para o empresário carregar. Aí quando você dificulta ainda mais a vida dele, torna-se praticamente impossível a atividade empresarial do Brasil. Então qual que é a ideia, inclusive da atual gestão, do prefeito Alei e do vice-prefeito Acácio? Que o PROCON realmente funcione como um braço de apoio, como um auxílio ao empresariado local, assim como já vem fazendo há muitos anos com o fornecedor, com os consumidores. Então, uma das nossas ideias, Fabíola, foi realmente reforçar a questão das visitas orientativas. E o que é essa orientativa, Paulo? É isso aqui que nós estamos fazendo, é um bate-papo com o empresário. Ou seja, uma mesa redonda para a gente fazer os alinhamentos. Sim, às vezes a gente não consegue conversar como gostaria, porque a cidade é gigante, nós temos apenas uma equipe de fiscalização, são 2 fiscais. Eu sempre que posso saio a campo também para auxiliá-los nessa demanda, mas assim, a ideia realmente é listar
o que diz a legislação nacional, estadual e municipal com relação a esse segmento. Perfeito. E aí eu já pego um gancho aqui, Fabiola, e pergunto ao doutor com relação à independência do PROCON. Como é que funciona um pouco na prática a questão do PROCON de Sorriso, o PROCON de Lucas, o PROCON de Sinop? Há uma independência entre os PROCONs das suas cidades? A quem o PROCON responde? Claro, nós temos aí uma lei federal, que é a 8.078, que regula todas essas questões do consumo, né? E como o doutor já bem disse aqui, pode ser entre PJ e PJ, empresa e empresa, podem inclusive ter uma demanda, uma questão aí no PROCON, não é só apenas o consumidor final, mas uma PJ também pode ser um consumidor final, né? Então, só para deixar claro aqui, até para que o nosso associado aqui entenda, como é que funciona essa questão da hierarquia do PROCON? A quem o PROCON responde e como que se dá aí essas questões do dia a dia? Bom, você está virado num jornalista, né? Incisivo nos questionamentos. Para ele, se ele quiser. Mas maravilhoso. Obrigado pela pergunta, presidente. Maravilhoso. Bom, presidente, com relação à hierarquia, recentemente eu estive em Cuiabá, passei por um treinamento lá de 4 dias, é uma exigência, inclusive, para os novos gestores de PROCON. E a primeira coisa que nós aprendemos em Cuiabá, com o PROCON estadual, não existe hierarquia no sistema de proteção ao consumidor. Mas, obviamente, existe um órgão nacional que regula todo o trabalho, que é a Senacom. Né? Inclusive, o programa que nós utilizamos, o Pro Consumidor, que é para abrir os chamados, acionar o fornecedor, é um programa que é gerido pela União, pelo governo federal. Né? Então, eles dão as diretrizes, mas nós temos autonomia, com base nas nossas peculiaridades, as peculiaridades da nossa região, de adotarmos quais são as melhores estratégias. Por exemplo, Mato Grosso com 142 municípios, nós temos hoje 50 PROCONs. Desses 50 PROCONs, apenas 9 detêm poder de fiscalização, possuem equipes de fiscalização. Corpo técnico. Isso. Capacidade. Né? E assim eu falo com muita modéstia que Sorriso sempre é apresentado como um case de sucesso. E isso mérito dos gestores que passaram, né, pelo município, pelo PROCON, a equipe que é muito boa. Para vocês terem noção, hoje os nossos 2 fiscais, agentes de fiscalização, são um advogado e uma profissional que atua na área da arquitetura e urbanismo. Ou seja, uma profissional boa de cálculo, e o pessoal do direito não é da exatas, né, mas da humanas, mas um outro profissional complementando, bom na hermenêutica jurídica. E eles então, se complementam. Sem dúvida. E por isso que eu quero aqui aproveitar o espaço e reforçar isso ao empresário. Sempre que for abordado por uma equipe chegar no seu estabelecimento, sinta-se à vontade para sanar todas as dúvidas possíveis. Eles são aptos a esse trabalho. Quem trabalha no PROCON é obrigado a fazer no mínimo 2 cursos por ano. Eu, inclusive, esse mês terminei um dia 28, né? Além de fazer a pós-graduação. Então, assim, são profissionais realmente muito capacitados para exercer a função que eles exercem. Excelente, excelente. Fabiola, se tu me deixar, eu vou conduzindo aqui. Fica à vontade. Eu acho que assim, claro que a CDL, inclusive, tem, né, uma cadeira dentro do conselho aqui do PROCON municipal. Iniciamos em breve, acredito que as nossas reuniões lá e discussões, porque a CDL participa de todos os conselhos, né? Seja da segurança, da merenda escolar, do bombeiro, das fiscalizações, do PROCON. Então a gente está lá com uma cadeira efetiva, né, da CDL Sorriso, assim como as outras entidades aí também participando e ajudando, né, a construir esse modelo. Me permite só uma adenda, por favor? Gostaria de aproveitar isso que você passou. Eu já fiz isso pessoalmente, mas eu quero fazer publicamente. Agradecê-lo pela disponibilidade de compor o nosso Conselho do Consumidor, que é um órgão muito importante, é um órgão autônomo que existe dentro do PROCON, e é esse conselho, as pessoas que compõem esse conselho, os conselheiros, que são as pessoas que definem para onde
como será utilizado o recurso do fundo do consumidor. Nós temos um fundo que hoje gira em torno de R$600 mil. Isso é das autuações? Sim, a arrecadação das autuações vai para um fundo? Vai para um fundo específico que o município... Nós só podemos, inclusive, mexer nesse recurso mediante autorização do Conselho. Legal. Né? Então, esse ano nós estamos no término de março e o fundo continua lá quietinho, esperando a nossa próxima ação. Então, aí antes que as pessoas se perguntem, mas para que esse fundo? Existe uma lei, inclusive nossa lei ela é linda, maravilhosa, parabenizar aqui a Procuradoria Jurídica do município, porque o legislador ele já previu a necessidade de investimentos para que nós possamos mudar o comportamento do consumidor. Porque para nós seria muito cômodo, Paulo, se nós a cada ano pedíssemos um aumento maior de funcionários, né? Uma estrutura maior, e só abrindo chamada contra ou reclamação contra o empresário, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos reduzir consideravelmente os litígios, já temos inclusive um número em mente que nós vamos apresentar brevemente na primeira reunião do Conselho. Então assim, Sorriso cresce em média de 18% ao ano. Nós não queremos que as reclamações acompanhem esse crescimento, muito pelo contrário. Nós queremos que elas reduzam. E como é que nós vamos conseguir fazer isso? Através da educação, da orientação, e o recurso desse fundo é exatamente para isso, para nós desenvolvermos ações para que as crianças, os adolescentes de hoje sejam os consumidores conscientes do futuro. Essa é a nossa ideia. Com certeza, eu acho que a educação, né, Fabíola, é o que transforma, né? Com certeza. Transforma a vida dos empresários, do consumidor, e é assim que a gente muda, né, um conceito todo de sociedade. Informação, conhecimento, né? Dr. Michel, então, para a gente entender que essa visita orientativa, ela veio a ser, então, um primeiro contato com o empresário, né? Explica para nós qual que é a diferença entre essa visita orientativa, uma notificação, uma autuação, para o empresário saber exatamente, né, a diferença entre essas. Que o empresário, quando recebe, ele já fala, fui notificado, fui autuado, o PROCON já veio aqui. A gente já entendeu que era uma notificação, né? É importante a gente ter essa distinção mesmo, até para que a gente perceba, inclusive, nas questões de prazo, né? Isso. Porque, ou seja, o PROCON ele atua baseado numa legislação, mas existe prazos, existe orientação, né, para que tudo vai se encaixando aos poucos ali, não é algo que já chega montando. Não é impositivo, né? Não é impositivo. Jamais. Até aproveito aqui o ensejo para enaltecer e parabenizar o trabalho da nossa assessoria jurídica, Dr. Daniel Urzius, é um dos maiores especialistas em direito do consumidor do norte do Mato Grosso, está lá conosco, faz um trabalho impecável, assim como a galera do atendimento e da fiscalização. Mas assim, Fabíola, realmente é algo que preocupa um pouquinho, porque é um papel, e aí que a pessoa chega, tem que assinar, aí tem aquele jaleco preto, né? Tem a questão do poder de polícia, e eu falo bem assim, se você não tiver vacinado contra a síndrome do pequeno poder, esse poder de polícia acaba induzindo você a enfiar os pés pelas mãos. Sim. Então nós temos um cuidado todo especial com relação aos nossos servidores, aos nossos colaboradores, né? Até recentemente um colega brincou, porque nós mandamos, tinha um giroflex em cima da viatura, nós mandamos tirar. Sim. Nós não somos carro de polícia, não somos bombeiro, estamos mudando a identidade visual, uma identidade mais amena, inclusive usando um azul semelhante à da CDL, que é uma cor que transmite paz, que transmite confiança, né? Então nós estamos muito preocupados com isso, até para não assustar. Tem a questão da orientação também do estacionar o veículo. A gente pede, olha, se o estabelecimento tiver um estacionamento disponível, coloque a viatura lá no fundo do estacionamento. Não pare em cima de calçada, não pare na frente do estabelecimento, porque assim, mesmo se ele for levar uma orientativa para a pessoa que está passando, já pode sair aquele burburinho. Olha, o PROCON estava montando tal empresa, né? Então assim, a orientativa, Fabíola, sem mais delongas, respondendo sua pergunta, a visita orientativa é um trabalho que foi provocado pelo Ministério Público de Sorriso. Lá em 2023, o município firmou um termo de ajustamento de conduta que foi homologado pelo Poder Judiciário, em que o Ministério Público sugeria algumas autuações ou alguns trabalhos fiscalizatórios programados ao longo do ano. Então hoje nós temos uma tabela, uma planilha, que direciona o trabalho do PROCON ao longo do ano. Por exemplo, dezembro e janeiro nós começamos com as papelarias, escolas particulares, universidades, também com a orientativa.
Nós estamos no final de março. Aí você pergunta, mas Michel, mas alguma escola, alguma empresa desse segmento foi autuada? Não. Não, porque felizmente, e assim, para nossa felicidade, 99,9% dentro da regularidade. Aqueles empresários que ainda tinham alguma dúvida sentaram com a nossa equipe, recebendo os diretores de instituições. Eu achei isso muito legal. Vieram até o PROCON, tomamos café, sanamos dúvida, fizemos orientativas escritas também, não só verbais. Então a ideia da orientativa é essa: a gente pega o arcabouço jurídico, leis federais, leis estaduais e leis municipais, a gente monta um checklist para cada segmento empresarial com base nesse cronograma que surgiu mediante um termo de ajustamento de conduta. Nós participávamos recente numa reunião, inclusive com o NIF, bombeiro, né, as entidades ali, criando justamente esse plano de ação. Sim. Né? Então já temos alguns segmentos, né, que foram visitados. Sim, sim. O senhor falou escola, supermercado, papelaria. Agora material de construção, nesse exato momento. Tá, e a ideia é passar por todos. Sim, todos serão visitados. Mercados, cada um no seu segmento. Porque assim, Paulo e Fabiola, vocês concordam comigo? Essa orientativa aqui, salvo engano, ela tem 32 requisitos, certo? 32 itens e alguns subitens ali que ampliam um pouquinho, mas... Imagina se a gente fosse fazer uma única orientativa para todo o comércio. Quer dizer, o que está aqui se aplica para aquele segmento. Para aquele segmento. A ideia é facilitar a vida do empresário. Não é entregar lá para ele um calhamaço de documento, me perdoe aqui até a analogia, um vadimeco ou uma bíblia, e falar, olha, tá aqui, agora você segue. Né? Então, que se encaixa no seu segmento. Então... Isso então na orientativa. Na orientativa. Aí a gente já destrincha o que cada segmento deve fazer e divide por segmentos empresariais. Findada a visita orientativa, os nossos profissionais, a equipe de fiscalização, eles retornam. E aqui, doutor, só para a gente esclarecer e a gente fazer um par e passo, né, do andamento. Então, feito esse mapeamento por segmento, os técnicos lá, a equipe de fiscalização. A equipe de fiscalização do PROCON visita, passa lá, entrega, identifica, obviamente, né, tudo isso mesmo. Com crachá. A gente cruza informações com o banco de dados da prefeitura, do CEPAS. Certo. Né? E aí, feito então essa visita, o empresário tem 20 dias úteis para fazer, a partir do momento que constou ali o recebimento dessa visita orientativa, ele precisa fazer uma defesa. Chega a ser uma defesa? Não, Paulo. Não precisa fazer nada. Por que a gente estipula um prazo? Para não ficar só na conversa. Mas assim, é um período mínimo para que você analise, olha o que eu preciso. Assim como faz o bombeiro, Paulo. Você citou o exemplo do Major Kunze, inclusive recentemente nós estivemos reunidos. A ideia do PROCON é, olha, você precisa fazer isso, você tem 20 dias para analisar a orientativa. Suponhamos, e nós tivemos situações dessa, que o empresário não conseguiu se adequar em 20 dias, sem nenhum problema, ele vai lá no PROCON, pede uma dilação de prazo, pelo período que ele acha que é conveniente para ele. Então, em 20 dias vocês voltam nesse estabelecimento? Não? Pela orientação aqui, Fabiola, que eu estive lendo e acompanhando, tem 20 dias para avaliar essa visita orientativa dentro de... E a gente pode até discorrer aqui, mas são muitos itens, né? Por exemplo, manter afixado nas dependências do estabelecimento lá um cartaz contendo os dados do PROCON. Acho que é tranquilo, né? Nós aqui estávamos... O exemplar do CDC no balcão. Perfeito, um outro item, quer dizer, o empresário vai ter que ir atrás desses itens aqui, vai ter que dar uma olhada, vai ter que buscar. A CDL pode ajudar aqui, nós podemos ver essa questão, até de formar um kit aqui para entregar para o associado, para que ele tenha lá à disposição os itens que cabem e que não precisa analisar a atividade específica lá de cada associado, né? Maravilhosa iniciativa. Isso, a gente forma um kit aqui, vou conversar com a diretoria
e a Eliane, a equipe aqui, deixa à disposição um Código de Defesa do Consumidor, essas placas aqui contendo as orientações. Eu firmo um compromisso aqui com você, com a Fabíola, inclusive os associados da CDL, é que nosso departamento de comunicação pode providenciar a arte desse material para que saia padronizado. Eu acho que a gente precisa fazer isso a 4 mãos, né? Maravilhoso, maravilhoso. 4 mãos para justamente atender. Aí tem questões aqui que fala de vendas a prazo, né, com visibilidade, com transparência, né, ou seja, eu ofereço uma condição de vender a prazo, com quantos dias, né, parcelas ali. O item 5 aí, Paulo, chama atenção, é simples, mas ainda tem muitos empresários que acabam pecando nessa situação. Isso aqui fala referente... Não ofertar como é que é? Não ofertar ao público consumidor na área de vendas dentro do estabelecimento produtos e serviços sem as informações de seus preços. Pronto. Então aquele produto que está na prateleira, aquilo que tu oferece tem que estar com etiqueta de preço. E aí se você percebe, Paulo, na frente do item, os nossos fiscais eles fazem questão de constar o número da lei federal, o artigo da lei, que é para o empresário realmente não tenha dúvidas. E aqui, se ele vende a prazo, teria que ter já o juro destacado, a quantidade de parcela, ou seja, o máximo possível de transparência para o consumidor. Sim. Fazendo isso, eu costumo dizer que a orientativa ela tem uma vantagem muito grande, ao meu ver, que é o empresário só vai errar se ele não ler a orientativa, se ele não se atentar a essa... Porque assim não vai ser pego desprevenido. E vamos ser bem honestos, Paulo. Do mesmo jeito que existe muita gente boa, também existe muita gente de índole ruim. Sim. Né? Então, às vezes, a pessoa vai lá e nós já identificamos no Procon Sorriso, o cidadão vai lá, tira o preço de um produto e coloca outro. Às vezes 10% o próprio consumidor. E às vezes o empresário chega lá, aí a gente abre o procedimento, que nós não podemos negar de abrir o procedimento administrativo, só que aí o empresário ele tem 20 dias para responder. Na resposta dele, ele traz a imagem da câmera, fala, não, olha só, esse consumidor ele agiu de má fé na minha empresa. Então, identificado isso, automaticamente o nosso jurídico já encaminha para o arquivo e encerrou por ali. Então, por isso a importância do amplo defesa, do contraditório e desse período para que o empresário, o fornecedor, ele possa elaborar uma defesa. Certo. Então, dentro desse prazo de 20 dias, ele pode pedir uma dilação de prazo. Pode, sem nenhum problema. Aqui fala de leitor, de código de barra, de consulta de preço também, caso o preço não esteja na etiqueta, você coloca ali um leitor para fazer a distância mínima que o leitor tem. E assim, você vai me perguntar bem assim, como cidadão, se você me perguntar se eu acho legal o número de leis, eu vou dizer para você que eu acho exagerado. Sim. Porque nós temos muita lei que é para gringo ver. E nós vamos sendo bem honestos, nós temos algumas legislações que dificultam muito a vida do empresário. Todavia, enquanto órgão fiscalizador, nós precisamos orientá-los. Certo. Essa é a ideia da orientativa. Eu recebi a orientativa, eu não quero cumprir nada do que está ali. Posso? Fica a seu bel prazer. Só que se amanhã ou depois o teu consumidor procurar o Procon e fazer uma denúncia com base em algum item que estava na orientativa, isso acontece muito, tá? O empresário fala, poxa, eu deveria ter olhado, é tão simples para mim. E acaba sendo até uma forma do próprio empresário se proteger, às Sem vezes, da má dúvida. fé do consumidor. Sem Claro, dúvida, com Paulo, certeza. sem dúvida. Fixa um cartaz, identifica, deixa o Código de Defesa do Consumidor à disposição de forma visual. É uma forma, eu acompanhei um tempo atrás, né, as câmeras que se colocam no para-brisa do carro. Na Alemanha, salvo engano na Alemanha, as pessoas estavam simulando acidente, né, se jogando na frente do carro para justamente entrar na justiça e pegar uma indenização de um atropelamento, uma seguradora, algo nesse sentido. Quer dizer, o cara tem que pôr uma câmera no carro para ele provar, Se resguardar. se resguardar e provar lá num processo, eventualmente, de que ele não fez aquilo. Então, do jeito que tem também empresários que pensam, né, pelo lado negativo, mas o consumidor também. Com certeza. E aí a gente tem que estar atento a isso. Pessoas porque de má índole tem em todo lugar. Todo lugar, né? em todos os segmentos. né? todo lugar e todo segmento. Exatamente. Mas assim, Paulo, sabe que eu digo assim? Tem pouco tempo que eu estou no Procon. Eu comecei no Procon dia 6 de janeiro. Eu venho da área do jornalismo, né? Fui jornalista por mais de 20 anos. E hoje eu estou na área jurídica.
Mas a cada orientativa, a cada visita, eu fico mais surpreso com a organização do empresariado de Sorriso. Nós somos sui generis. E eu falei isso lá em Cuiabá, durante o evento que eu participei. Eu falei, olha, eles trazem problemas em outras regiões do estado que aqui nós, graças a Deus, não temos. E isso já se deve muito a trabalhos sérios feitos por entidades como a CDL, a própria CES, os órgãos fiscalizatórios. É igual você falou, a gente precisa construir projetos a várias mãos. Exato. Né? Porque tem a questão social também, Fabiola. Como é que eu vou? E eu falo muito isso onde eu passo. Eu não posso ter o empresário como vilão da relação consumerista, porque eu preciso olhar para dentro da porta dele. Eu preciso ver o número de empregos que ele gera. Eu preciso levar em consideração as divisas que ele gera ao município, né? A questão da competitividade. Inclusive o PROCON está muito atento a isso. A lealdade entre a competitividade entre os setores. Então, assim, realmente não é nenhum exagero falar que nós do PROCON Sorriso trabalhamos numa forte parceria com o empresariado local. Maravilha. E aqui a gente vai andando com essa correspondência, né, de visita orientativa. A ideia é que a gente dá uma passada. É claro que a gente não consegue, né, esmiuçar bem aqui como precisa, porque é bastantes itens, mas muita coisa. Os primeiros aqui que eu estou observando são mais simples, né? Por exemplo, a fonte, o tamanho da letra, né? Principalmente em caso de contratos, a letra tem que ter um padrão mínimo, né? Para que não tenha, né, dificuldade da leitura, né? Por exemplo, aqui a gente tem preços também na questão de parcela, de cobranças, né? A questão de juro destacado. As identificações dos produtos em língua portuguesa. Então, assim, até aqui acho que são coisas assim até fáceis, né? Da gente conseguir mensurar e adequar lá, caso não tenhamos, né? Nas nossas empresas, né? Produtos impróprios, vi algo em torno aqui também comentando sobre cigarros, né, em locais fechados. Isso. Não é permitido, né? Então tem que ter, se for o caso de permissão, algum local apropriado para isso. Sim. Né? Não exibir informativos que induzem o consumidor a erro, né, nas questões aí de troca, principalmente. Vícios de produto, o tempo do consumidor se arrepender ali, né, de devolver o item. Nesse sentido aqui, eu acredito que... Paulo, se você me permite, nós recentemente atendemos uma empresária aqui de Sorriso, ela é do setor de joias, e ela fez uma joia sobre encomenda, obviamente vou falar o caso concreto sem falar o nome dos atores. E ela fez uma joia sobre encomenda para uma cliente. E uma joia de valor razoável, né? E essa cliente, depois que a joia ficou pronta, colocou no dedo e falou: não, eu não gostei, eu vou fazer jus ao meu direito de arrependimento. E essa empresária, imagina, no preço que está o ouro, né? Sim. Essa empresária ficou desesperada. E depois ela comentou que ela falou que ouviu uma entrevista numa rádio em que nós falamos, eu e o Dr. Daniel, que nós estávamos lá à disposição do empresário também. Certo. E ela foi lá no PROCON, pegou a joia e foi lá, estava bastante nervosa. E aí nós esclarecemos para ela, eu faço questão de esclarecer aqui, aproveitar o espaço, o arrependimento de 7 dias, ele só incide para as compras feitas pela internet. Então, se o cliente se arrependeu, foi lá na tua empresa, escolheu algo, deu um sinal, e 30 dias depois ficou pronto, e ele falou para você que se arrependeu, não incide, o arrependimento é só para compras pela internet. E nós levamos isso até ela, e depois ela pegou a defesa dela, trabalhou. Não fui atrás para ver o que aconteceu, mas ela saiu de lá bem feliz. Ela falou: olha, doutor, eu jurava que eu tinha perdido o meu dinheiro, o meu tempo. Né? Então, assim... Ou seja, então, aqueles produtos personalizados, feitos sob encomenda... E mesmo os não personalizados, se a compra não foi pela internet, não incide. Outra questão que é uma dúvida recorrente entre os nossos empresários, a questão da troca. Certo. A política de troca quem faz é a tua empresa. Não existe nenhuma legislação que obrigue o empresário a trocar um produto desde que ele não esteja com vício ou danificado. Aí é outra história. Certo. Mas o cliente levou para casa, experimentou. Não, eu sou moreno, eu sou negro, eu não fico legal com roupa escura. Eu não quero roupa escura, eu vou lá na loja trocar para uma camisa clara. O lojista é obrigado a trocar? A resposta é bem simples: não.
Não é, porque a compra ela foi feita. É óbvio que tem empresas, por livre e espontânea vontade, tem ações de troca, né? Tem ações próprias, isso, né? Isso é uma discricionariedade do empresário. É importante a gente bater nessa tecla. A troca é uma discricionariedade do empresário, do fornecedor. Então aí fica já uma dica sem dúvida, né, com relação à troca. E doutor, as trocas por vícios, né, os produtos que venham com defeito. Vamos esclarecer também, porque é recorrente aqui essas dúvidas. O lojista, o comerciante, o varejista aqui da cidade, ele tem lá um produto e esse produto na hora, na ocasião ali, eventualmente não se percebeu e aí o consumidor mais tarde veio a ver ali um defeito. Esse produto foi adquirido de um distribuidor, foi adquirido lá da indústria, né? A quem cabe aí nesse caso reparar ou trocar? A esse varejista ou ao distribuidor, ao industrial que fabricou o produto? Como é que se dá isso no dia a dia? Perfeito. Uma dúvida muito recorrente mesmo, inclusive lá conosco no PROCON. O empresário, fornecedor, ele só vai ser responsabilizado se ele errar, por exemplo, na hora da estocagem, armazenar de forma incorreta, resfriar de forma incorreta. Aí a responsabilidade é dele, e nós estamos falando aqui de gêneros alimentícios. Tá? No caso de produtos que vieram de uma empresa, de uma grande fornecedora, a responsável pela substituição é o fabricante. Ah, mas eu comprei na loja Ferreira Eletrodomésticos. O empresário vai ter que me dar outro. Não. E o empresário, inclusive a fabricante, ela tem um período de 30 dias para fazer a substituição desse equipamento, né? O que acontece muito na prática, dependendo do tempo, e aí também já é uma política da própria empresa, o lojista, para evitar aborrecimentos, ele por conta própria faz a substituição e depois se acerta com o fornecedor. Mas ele não é obrigado a fazer isso. Tá? Existe um período e aconteceu isso recentemente numa empresa de motos aqui. Uma motocicleta veio com um problema e aí a empresa adotou ao pé da risca o CDC. O consumidor não queria, porque na cabeça dele, a empresa tinha que trocar a moto dele imediatamente. Ele foi lá, nós sentamos, conversamos, explicamos, ele acabou saindo satisfeito e acabou aceitando um acordo dessa concessionária de motos. Certo, maravilha. E no caso, quando eles encaminham para assistência técnica? Quando o produto dá defeito? Sim. Como que funciona daí? O empresário pode encaminhar para assistência técnica ao invés de trocar o produto? Na verdade, o empresário deve, né? Porque nós sabemos que quando você mexe com tecnologia, né? Questão logística, mas nós sofremos muito com isso, né? O recomendável, o que diz o CDC nesse caso? É que ele receba o produto, acione o fabricante e aí o consumidor não pode ter nenhum custo, por exemplo, com o envio, o recebimento desse equipamento que vá para assistência técnica. Isso é tudo por conta do fabricante, em alguns casos a depender do contrato que ele firma com a rede varejista. Às vezes o empresário, o fornecedor, ele arca com parte desse custo, mas aí é um acordo entre eles. Sim. E não compete a nós, enquanto PROCON, questionar, né? Mas a obrigação realmente é do fabricante. Um outro item aqui dessa nota orientativa diz respeito também à questão de anunciar produtos de promoção com desconto, de forma que fique visual e perceptível para o consumidor esse desconto. E a gente passa aí, né, Fabiola, no comércio, ao tempo que a gente faz as nossas promoções, nossa liquida, inclusive, né? E que a gente tem visto realmente orientado muito o empresário na questão de destacar o quanto aquela promoção, aquela queima ou aquela liquidação precisa ficar evidenciado, né? O preço que era antes e o preço da com mercadoria e o desconto, para que fique estampado ali o quanto de fato aquele produto está naquele momento sendo vendido. É isso também. É que eu acho até que o consumidor, né, às vezes fica em dúvida, né? Ah, mas quanto será que era antes? Será que está aplicado o desconto correto, né? Será que realmente está barato em comparação ao valor que era? Nós não podemos deixar de citar que existem muitas promoções falsas. Certo. De praxe de algumas empresas.
Sinceramente, nesse período que eu estou no PROCON, eu ainda não vi nada aqui em Sorriso, mas a gente acompanha a questão de Estado. Em Cuiabá acontece com muita frequência. Eu falo assim, até com uma questão minha particular que aconteceu na Black Friday. A empresa na internet anunciou um produto com uma redução significativa. Na hora que eu fui pagar, era o outro preço. Eu falei, opa, tem coisa errada. Acontece muito na Black Friday. Por favor, quando for na próxima, leve para o PROCON, tá? É um direito seu também. Aí, é bom receber, né? A gente, até eu bato muito nessa tecla também, que o combinado não sai caro, né? Os nossos avós já diziam isso. Então, o empresário, o fornecedor, ele não é obrigado a participar de nenhum tipo de promoção. Mas uma vez que ele faz a promoção, ele tem que cumprir, ele tem que dar publicidade. É a questão da boa-fé subjetiva e objetiva que precisa ter na relação consumerista. Eu vou citar um exemplo aqui, já serve de alerta, de uma empresa de pneus, que ela fez uma promoção realmente muito bacana, chamou bastante atenção, só que quando a pessoa ia lá comprar o pneu, aí o cara falava, não, o valor do pneu é esse, mas você tem que deixar os seus pneus, os pneus do seu carro aqui. Base de troca. E eu preciso fazer o alinhamento e o balanceamento do seu veículo. Quer dizer, eu vendo um produto na promoção... Venda casada. E aí condiciono a um outro serviço. Não fez nenhum tipo de anúncio quanto a isso, até mesmo porque, obviamente, ele sabe que é ilegal, né? Mas aí ele esqueceu de um detalhe. O consumidor sorrisense ele é muito exigente. Sim. Né? Então, no primeiro dia dessa promoção, choveu de denúncias no PROCON. Inclusive, nós já autuamos esse empresário, tá? Ele está no prazo de resposta, de contestação, e se ele não comprovar que ele não agiu com dolo na intenção de lesar, certamente ele será penalizado com a sanção de multa. O senhor já falou aqui de autuação, já estamos no final do processo. Do processo, porque nós estamos ainda na visita orientativa. Orientativa. É verdade, não então, chegamos na notificação. Não chegou lá, por isso que eu quis aqui percorrer todos esses itens, e aí a gente já chega quase no fim mesmo aqui, ó. E o item 31 eu achei interessante, porque fala da questão de sistema de monitoramento de gravação eletrônica de imagens, né? Aqui, caso o estabelecimento tenha, né, ou possua esse sistema, ele tem que guardar as imagens por pelo menos 30 dias. É aquela lei para gringo ver, né? Que para o Estado muitas vezes é muito fácil transferir a responsabilidade e onerar a iniciativa privada por algo que seria minha responsabilidade. Infelizmente, existe essa lei no Estado de Mato Grosso, e se você perceber, é uma lei super recente, de 2020. É um aperfeiçoamento da 8.078 aqui já? Basicamente isso. Basicamente isso, né? O intuito desse item será mais para prevenir o empresário ou para eventualmente uma questão de conflito ali com o consumidor? Qual que seria basicamente aqui a finalidade dessas imagens aqui, doutor? Assim, Paulo, igual eu citei para você, teve situações em que o empresário utilizou as imagens do circuito interno de monitoramento dele em favor dele próprio. Isso é ótimo, é bom, tem a questão do furto, mas assim, legalmente falando, eu acho que a ideia do legislador foi expandir aquele projeto de câmeras de monitoramento, cidades 100% vigiadas. Nós sabemos que o Estado ele pode fazer isso em locais públicos, já em locais privados ele não detém esse poder. Certo. Então o que o legislador pensou? Vou transferir essa responsabilidade ao empresário. Ele guardando, eu tenho monitoramento, né? E eu posso fazer o uso desse monitoramento em eventuais ilícitos. Em algum momento pode ser sem dúvida. Maravilha. E aí serve para uma série de itens. Os furtos, né, como o senhor comentou aqui, né, que a gente sabe que existe e tal e tudo mais. Então, é uma forma aqui de a gente estar se precavendo. O item 32 fala também de fixação ampla aí de placas, contendo informações de atendimento preferencial, prioritário, né, nos estabelecimentos que tem um fluxo maior aí. Então, isso aqui vai ser necessário, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aproveitando esse item 32 aqui, Paulo e Fabiola, se vocês me permitem, nós estamos tendo algumas demandas trazidas do setor privado de saúde. Questão da prioridade. Às vezes a mãezinha que tem o filho com algum problema,
seja um transtorno espectro autista, seja algum outro problema, ela quer ter preferência sobre aquele senhorzinho, aquele idoso, aquela idosa. Isso tem gerado muita dúvida, nós já conversamos inclusive com alguns empresários da área da saúde, e qual que é o nosso entendimento? Nosso entendimento enquanto órgão fiscalizador é que fila prioritária é prioritária, todos que estão ali têm a mesma prioridade. E isso vale também, obviamente, Paulo, para os demais setores. Certo. Né? Ou seja, a gestante, o idoso, o aposentado, todos estão na fila. Fila prioritária. Eu não posso chegar lá com o meu filho, só fazendo uma analogia, de forma muito respeitosa, eu não posso chegar lá com o meu filho autista e exigir que eu vá para o início da fila, da prioridade, porque eu tenho prioridade maior do que o idoso, por exemplo, ou uma gestante que está na fila. Então, prioridade é prioridade. É uma única prioridade. Sem dúvida. Agora sim, Fabiola, vamos passando por essa fase, a gente cumpre lá com as questões lá dentro desse prazo de 20 dias, pode pedir dilação de prazo. Sim. E aí pode ter uma dupla visita? Um segundo retorno, ou já seria já para uma notificação? Paulo, assim, eu preciso ser muito honesto com você e com os associados à CDL. Sorriso é uma cidade muito grande. Eu transmiti essa responsabilidade para 2 fiscais de fazer orientativo e depois cobrar que eles voltem comércio a comércio, seria humanamente impossível eles darem conta, haja vista que nós temos um cronograma que deve ser executado ao longo do ano, um cronograma de fiscalização. Volto a reforçar, inclusive uma ação que foi provocada pelo Ministério Público do Sorriso, de forma muito inteligente, doutor Márcio Florestan, a quem aqui eu rendo elogios, né? Então, ele viu a necessidade de programar melhor o trabalho do PROCON e também de outro órgão fiscalizador, que é a AGER. Então, ele sugeriu, foi feito um termo de ajustamento de conduta. Então, com base nesse cronograma, eu precisaria, no mínimo, Paulo, de 6 fiscais para fazer essa demanda a contento, retornando. Então, o que a gente faz? E a gente deixa bem claro, olha, eu posso voltar na sua empresa, assim como eu não posso voltar. Por isso eu te faço um convite, e se tiver dúvidas, nós, enquanto PROCON, estamos à sua disposição. Claro. E o que tem acontecido é o empresário que está nos procurando. Olha, eu fiz isso, mas eu não consegui fazer isso. Não tem problema, vamos só documentar aqui, vamos dar uma dilação de prazo para o senhor. Certo. Mas aí fica naquela situação. Pode acontecer uma notificação, caso tenha, por exemplo, uma denúncia, uma reclamação, aí pode virar uma notificação. Sim, bom. A gente costuma dizer o seguinte, que a notificação, assim como a autuação, é a última ratio. Assim, quando não tem mais conversa, diálogo, e nós também não podemos ser negligentes e muito menos omissos, né? Então não corremos aí no risco do crime de prevaricação. Identificado que o problema persiste, que o empresário não tomou nenhuma medida para solucioná-lo, que não buscou o apoio do PROCON, porque se é dúvida, venha. Às vezes é muito comum o empresário, o pequeno comerciante falar, olha, eu não tenho condições de pagar um advogado. E nós colocamos a nossa assessoria jurídica à disposição dele. Então assim, não é por problema com dinheiro, isso a gente deixa bem claro. Se o empresário não respeitar a orientativa, é porque ele realmente não quer. Né? Ou por falta de conhecimento. É por isso que eu falo da importância de espaços como esse, para a gente reforçar isso. Empresário sorrisense, fornecedor sorrisense, o PROCON é uma extensão da empresa dos senhores. Né? Então a gente quer realmente colocar a nossa equipe à disposição. Mas uma vez identificado, aí o fiscal ele pode retornar nesse período. Antes de 20 dias ele não vai voltar. Tá? Mas suponhamos, conseguimos fazer as orientativas, deu tudo bem, não tivemos nenhum problema, e aí os fiscais voltam refazendo esse percurso. Vai dar tempo entre uma fiscalização e outra, entre uma ação e outra. Eu posso retornar? Retorno, reforço, identifiquei que tem algo lá que está muito sério. Por exemplo, o cara do açougue está com uma balança lá que as pessoas estão reclamando que não está conferindo. O fiscal tem a obrigação de autuar essa empresa. Porque se tem a denúncia... Vou notificar já, nessa fase que já é autuação. Notificação, perdão. Notificação. Segundo passo. Mas aí nesse caso precisa ser provocado, né? Precisa ser provocado, tem que ter. Nós temos, como eu disse no início, a nossa legislação é maravilhosa. A legislação do PROCON está preparada para os próximos 40 anos. Precisamos adequar alguns pontos? Sim, mas ela é muito boa.
O que eu vejo nessa questão? E sendo bem honesto com os senhores, né? Não é muito comum lá. Uma vez feita a autuação, o empresário ele sabe das consequências, ele não quer arcar com essas consequências. Ele vai lá e botou as possibilidades. Ele soluciona o problema, ó, Procon, tá aqui, eu fiz, Procon analisa, ok, senhor empresário, parabéns, esse é o caminho, né? Acabou ali, não tem mais discussão. Mas uma vez feito a denúncia, só reforçando, não compete a nós, não é questão de discricionalidade, nós temos a obrigação, aí nesse caso, de notificar a empresa, damos início ao processo administrativo, respeitando o prazo de 20 dias para a resposta, com possibilidade de dilação de prazo. Aí sim o empresário já precisa fazer uma defesa. Sim. Entregar prova sobre algo sério, grave que foi denunciado. O que ele julgar que é interessante trazer para o procedimento, ele fica bem à vontade. Não é nessa fase, né? Não é nesse momento aqui da visita, não. De uma outra orientação, o que a gente está observando aqui, né, Fabiola, e agradecer muito, né, a vinda aqui do Michel, justamente porque a gente está fazendo um bate-papo e eu estou realmente percebendo o quanto o Procon aqui se preocupa e é parceiro do empresário. Sem dúvida. Né? E está se colocando à disposição. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Então há uma preocupação, claro, é muitos itens, é uma visita que até então talvez não estávamos acostumados aqui no dia a dia. E aí, muitos itens simples, outros um pouco mais difíceis aqui, mais complexos, né, para resolver, mas todos possíveis. Que assusta, né? Assusta. Então, assusta bastante coisa, realmente um ambiente, né, é aquilo que eu falo, né, bater o fiscal, ver a polícia é um problema. Mas acho que é importante o empresário perceber que o Procon vem para ajudar, né? Ele está aqui como parceiro. E aí, em casos extremos, aí a autuação, que daí é aquela fase de defesa, fase de prova, fase de realmente perceber que houve uma denúncia que o senhor comentou, da balança que não está funcionando, né? Tem muito dessas reclamações, doutor, no dia a dia do Procon, eu acho que mais das concessionárias, né? O senhor falou da GER. A GER é aquela agência que regula ali as concessões do município, né? Que são importantíssimas até para a contribuição do dia a dia. Sem dúvida. Do trabalho do Procon. O doutor Evandro, inclusive, faz um trabalho incrível à frente da GER, rendo aqui também meus elogios a ele, e é uma parceira. Nós, enquanto NIF, a GER, Procon, a gente procura trabalhar realmente em conjunto, vigilância sanitária, né? Recentemente, inclusive, nós fizemos uma ação em um estabelecimento comercial aqui em Sorriso, junto com a vigilância sanitária. Esse estabelecimento, ele já tinha passado por orientativa, ele já tinha sido notificado, e aí ele já havia sido multado 2 vezes anteriormente, no intervalo de 3 anos ele foi multado 2 vezes. Certo. Então esse ano, em 2025, nós retornamos lá e aplicamos uma multa. Uma coisa que é bem interessante, Paulo, a gente trazer aqui a baila, é que o Procon, como ele tem uma lei própria, ele aplica também a dosimetria da pena com base num ordenamento próprio. Tá? Então, assim, e a gente precisa equiparar isso. E foi um pedido feito pessoalmente pelo prefeito Alei. Por quê? Num passado bem próximo, por exemplo, vou citar um caso aqui, nós tivemos um vendedor de espetinho que ele recebeu uma multa de R$80 mil na época da pandemia. Eu me lembro disso. Você se lembra, Fabiola? Então, aí, o que nós nos perguntamos, Paulo? Existe o princípio da intranscendência da pena. Se eu aplicar uma multa de R$80 mil para um cidadão trabalhador que vende espetinho com a sua família na calçada, eu não vou estar penalizando a família dele também? Né? Então, assim, a gente leva muito ao pé da risca isso e a gente olha com um olhar realmente humano. Tem que aplicar uma sanção? Tem, mas vamos aplicar uma sanção sendo justo, proporcional. Né? Então essa dosimetria, o que nós fazemos? Ela tem agravante, ela tem atenuante, né? Então a gente leva muito em consideração isso. Michel, você está tentando dizer que você vai aplicar a multa mais baixa? Não, a dosimetria vai me dar o parâmetro da sanção que precisa ser aplicada. É óbvio que o fornecedor que fatura 50 milhões, ele não pode ter a mesma sanção de um fornecedor, de um pequeno empresário que fatura R$5 mil mês. Né? Então, assim, são situações diferentes, eles precisam ser tratadas de forma diferente também. Com certeza. Até mesmo porque essa sanção ela tem finalidade pedagógica,
para que sirva de exemplo para que outras pessoas não façam, né? E o caráter punitivo. Mas é o que eu digo, esse punitivo ele tem que ser proporcional. O senhor acredita que a atuação do PROCON possa inibir a concorrência desleal no comércio? Não tenho dúvida nenhuma, Paulo. Mas para isso nós precisamos realmente da parceria do empresário. Porque eu não tenho autonomia, eu não tenho jurisdição para entrar na tua empresa, forçar uma entrada na tua empresa. E nós estávamos falando aqui antes de começarmos o podcast da questão do poder de polícia. Esse poder de polícia ele é meio que ilusório. E eu costumo brincar até, o servidor que se encanta com esse termo poder de polícia, ele está fadado ao fracasso. Porque o setor público não admite mais esse tipo de conduta. O agente político não está e não deve estar, eu digo em todos os ramos, ele não pode estar acima do cidadão, do engraxate de sapato, ele tem que estar em pé de igualdade. Né? Então, a gente, para termos essa possibilidade de atuarmos na questão da concorrência desleal, ou até mesmo algumas casas ilícitas, nós precisamos desse apoio do empresário. É preciso que o empresário veja realmente o PROCON como um parceiro. E eu tô batendo nessa tecla, porque já teve situações, nós chegamos em orientativa, o cara lá dentro fala, aqui vocês não entram. Eu, calma, vem cá, vamos conversar. Não, porque aqui ninguém vai entrar. E o cara pegar um facão, e a gente acalmar esse cidadão, conversar. Então, assim, a gente percebe que existe um receio, uma resistência muito grande por parte de algumas pessoas. Em contrapartida, tem aquele empresário que a gente vai. Eu já virei amigos de vários, né? Eles chamam para tomar um café, eles falam aí eles trazem, por exemplo, escolas. Olha, nós estamos praticando essa tabela de preços, o que vocês acham, né? Então, assim, muito tranquilo. No caso das escolas, nós estamos, inclusive, nesse momento, passando por um procedimento investigatório com relação a uma escola em Sorriso, né? Eram 2 denúncias, uma já foi descartada, porque eles prepararam uma defesa muito bem fundamentada, sanaram todas as dúvidas, então, ao final do processo, é bem provável que esse processo seja arquivado pelo julgador, que é nosso assessor jurídico, mas o outro nos causa um pouco de receio, porque, assim, o valor praticado por uma rede de escolas é muito superior a outra rede, né? Então, assim, pode ser que possa estar ocorrendo uma cobrança devida? Talvez sim, vai depender do processo, eles mostrarem que eles precisem praticar esse valor. Então, ou seja, 2 estabelecimentos da mesma rede com preços muito diferentes. Muito diferentes. E assim, é importante citar aqui para o empresário, para o fornecedor. E isso o pessoal do PROCON Cuiabá bateu muito em cima dessa tecla. Mas e se eu comprar um relógio? Esse relógio é muito bonito, diga-se de passagem. Por R$5.000. Certo. Mas o outro vizinho da outra loja, que é uma loja mais simples, vende o mesmo relógio por R$1.000. É cobrança abusiva? Depende, Paulo. Onde você comprou esse relógio? O empresário tem justificativas para explicar o porquê da diferença de preço? Ele tem uma equipe mais qualificada? Ele tem um ponto empresarial mais caro, mais sofisticado? Ele tem uma proposta de valor ou de estendida, me fugiu a palavra agora, uma garantia estendida. Então tudo isso precisa ser levado em consideração. Não é o preço final em si, é o bojo, é o escopo todo do processo. Certo. Eu vi que o senhor trouxe aí umas pesquisas, né, doutor? Sim, alguns dados. Tem umas pizzas coloridas aí. Que informações nós temos aí? Concessionária, água, luz, energia, são frequentes lá? São bastante. É o que domina lá o PROCON praticamente? Mas assim, eu até comento, não poderia ser diferente, né, Paulo? Hoje nós temos as 2 concessionárias, são as maiores empresas de Sorriso. Nós não temos nenhuma empresa, com exceção dessas 2, que atendem, por exemplo, 100.000 pessoas. Né? Então, a ideia é que realmente sejam demandem uma maior reclamação. Agora, o lado positivo é que nós estreitamos também o diálogo com a concessionária de energia elétrica, com a EGEA, que é a concessionária de água de Sorriso, e nós temos trabalhado em conjunto para tentar reduzir essa reclamação. Como que nós fazemos?
nós mostramos para ele, olha, vocês estão com índice alto de reclamação no atendimento. Inclusive, recentemente, teve uma que pegou todos os funcionários e ministrou um final de semana de treinamento com base nessas demandas levadas pelo PROCON. A outra foi a questão, inclusive está uma operação em andamento, a questão dos fios de provedores de internet, que são uma operação conjunta, NIF, certo. concessionária, PROCON dando apoio, Defesa Civil. Aí você fala bem assim, tá, mas o que tem a ver o cabo de telefonia com o PROCON, ou o cabo de internet? Tem tudo a ver. Por quê? Todo o trabalho que ele é oferecido mediante um pagamento, ele incide o CDC, se ele prejudicar, por exemplo, o cliente de uma outra empresa, né? Mas voltando aqui aos dados, eu trouxe aqui para você analisar, Fabiola também, em 2024, e já aproveitando o espaço, porque eu não sou bobo, né? Fazer uma propaganda do nosso PROCON, e valorizar a nossa equipe também, diga de passagem maravilhosa. Em 2024, Paulo, nós tivemos 2.222 atendimentos. Coincidência ou não? 2222. 22. No topo, você não precisa nem ser. São demandas no PROCON. Demandas no PROCON. Atendimentos que o PROCON realizou lá, já com algum indício. Aqui estão apenas as chamadas, o que a gente chama de reclamação, né? Isso. Poxa, aí dá bastante, hein? Se a gente for colocar realmente na ponta da cadente o número de atendimento, passa tranquilamente de 3.500 atendimentos em um ano. E nós somos em 11 servidores com 2 pontos de atendimento. Um no centro da cidade, na Praça da Juventude, e o outro na Zona Leste. Ambos no ganha-tempo, né? Tirando essas reclamações, nós temos os julgamentos, que são, nós acabamos de falar, a pessoa é autuada, ela tem um período, aí a nossa assessoria jurídica julga. Nós temos as audiências de conciliação. Antes de julgar, a gente tenta uma conciliação, tá, Paulo? Certo. Nós não queremos, de forma alguma, já meter a caneta, não é essa a ideia, muito pelo contrário. Aí nós temos o julgamento de recursos. Até eu estou com a carinha meia destruída, assim, porque eu já passei o dia todinho julgando recursos, né? Então eu até brinco, o PROCON ele funciona como se fosse uma delegacia, um Ministério Público e um fórum. Porque lá nós recebemos a reclamação, é como se fosse a denúncia, e a denúncia também. Nós investigamos, nós autuamos e notificamos. Novamente nós analisamos a ampla defesa e o contraditório. Julgamos e julgamos os recursos. Vou além, até um STJ lá, né? Porque o procedimento administrativo ele é longo, nós fazemos tudo isso lá. Quando nós identificamos algo que foge à nossa ossada, nós ainda preparamos relatórios para outros órgãos, a exemplo do Ministério Público, da própria Polícia Civil. Identifiquei que tem uma empresa aqui que aponta indícios de, exemplo, sonegação de imposto. Não é minha ossada, eu não discuto números. Eu vou mandar para a delegacia fazendária, olha, doutor, analise. Eu tenho uma empresa, eu tenho suspeita de formação de cartel, nem Deus a livre guarde, uma palavra forte, né? Eu vou analisar aquilo, eu não tenho condições de investigar isso. Eu vou elaborar um relatório, senhor Ministério Público, a partir de agora é com o senhor. Então a gente ainda tem essas atribuições. Então assim, em 2024 foram mais de 3.500 atendimentos no total. Esse ano, em janeiro, nós já realizamos 241 reclamações, abrimos. Em fevereiro foram 204 e em março, até o dia, só fechou no último dia 24, salvo engano, foram 89 reclamações. Eu acho que são importantes esses números até para que a gente aqui, né, Fabiola, olhe, né, o associado. Eventualmente eu estou percebendo aqui que a maior parte é concessionários. Concessionários, né? Concessionários, água, energia, telefonia, Serviço financeiro, serviço bancário, a gente tem visto muita reclamação da fila, da demora, aquela coisa. Só que, Fabiola, Paulo, esses bancários, por incrível que pareça, tem uma grande parcela aí que são de instituições que se instalam no município para vender serviços de empréstimos. Consignado. E muitas dessas empresas nós estamos identificando inúmeros casos de fraude.
Certo. Tá? Então, financeiro paralelo. então não são os bancos E propriamente agências bancárias. ditos, isso. Não É são os. importante destacar, porque é uma parcela bem significativa. São golpes. Aí cai aquele da internet, que o vozinho, a tiazinha caiu do Instagram, do Facebook, Sim. vai tudo para esse bolo aí. Aqui. Muito bom. Acho que deu para perceber aqui que o PROCON tem uma atuação muito importante no município, né? Você falou aí tanta coisa que vocês fazem que talvez as pessoas não tenham nem Sim. noção, né, de todo o trabalho que é feito pelo PROCON. E hoje aqui a gente teve uma aula, né, de muitos assuntos, né, muito relevante, sempre que, né, apesar de ser a primeira vez que o Michel vem aqui com a gente, mas sempre que a gente tem essa oportunidade de falar com um órgão, com, né, agentes de fiscalização, o assunto vai realmente tomando corpo e a gente ficaria um tempão aqui, né, Fabiola? O negócio Com certeza. flui, né? Gostoso falar. Exatamente. Se você me permite, Paulo, Fabiola, nós estamos em negociação com Cuiabá, porque Cuiabá é uma referência para todo o estado, o PROCON Mato Grosso, né? E também junto com a Agência Nacional de Petróleo. Nós queremos trazer palestras para estudantes, mas também nós vamos abrir e eu acredito que até estamos criando um precedente importante. Nós queremos uma ação voltada exclusivamente para fornecedores. Essa é a nossa proposta. Nós estamos ainda no estudo de custo desse trabalho, né, dos palestrantes, mas nós queremos, já temos a carta branca do prefeito Alei, do vice-prefeito Acácio, para fazermos esse trabalho voltado para o fornecedor. Então vai ser uma noite ou um dia que o empresariado sorrisense vai lá, vai ser realmente uma chuva de informações, E eu acho importante isso, e aí conte com a CDL Claro, aqui nessa sim. parceria, né? A gente está sempre à disposição aqui para que a gente possa melhorar, né? A gente vê o PROCON como mais um agente aqui que nos ajuda no dia a dia, através, né, dessas orientações, dessas visitas, né? A gente, como empresário, a gente tem essa preocupação. Sem dúvida. A gente quer estar o mais regular possível, porque isso é uma forma até de proteger a informação, de bem atender o nosso cliente, né? Agora, em casos onde a gente percebe ali, né, essas questões de concorrência desleal e tudo mais, aí realmente a gente precisa de uma atuação diferente. E aí a gente tem se postado como parceiro do PROCON até para orientar, para ajudar. Então essas palestras, esses eventos, eles precisam até ser mais ampliados, né, doutor? Eu acho que não é por exemplo, estão passando pela Semana do Consumidor, o mês do consumidor, né, o mês do consumidor. Mas a gente tem ações que se propagam ao longo do ano, né? Eventos, parcerias, aí eu acho que a gente pode estar junto fazendo isso, sabe? Quanto mais informação a gente puder levar para o associado, aí para o empresário, para o comerciante, é melhor, né? Então, já que você deu a brecha, deu a deixa, eu quero convocar os associados à CDL. Paulo é nosso conselheiro, né? Conselheiro do Conselho do PROCON. Tragam essas sugestões, né? O importante de nós termos as entidades é exatamente nesse sentido. Hoje nós temos todas as entidades que representam o comércio estão inseridas no Conselho do Consumidor. Que ajudam a construir, né? Sem dúvida. OAB, Câmara de Vereadores, então nós queremos isso. O recurso do fundo, ele não pode, não deve, não vai ser investido apenas no consumidor. Nós precisamos investir também no fornecedor. Educação, né? De todos. De todos, né? legal. Tratar a questão da vulnerabilidade e do respeito mútuo. E eu acredito até, Paulo, eu sou um pouco ousado, assim. Eu acredito que daqui, se a gente conseguir deixar um caminho pavimentado, daqui 10, 15 anos nós vamos sentar e nós vamos comemorar a mudança comportamental e cultural do consumidor sorrisense. Então a nossa proposta é exatamente essa. Temos o aval do poder público e eu fico muito feliz em ter o apoio. Nós, né, nós somos uma equipe PROCON. E o PROCON é muito feliz em ter parceiros como a CDL e outras instituições também. Nosso muito obrigado. Sabemos de toda a sua correria. Lá no PROCON nós fizemos festa no dia que nós recebemos a confirmação que você seria o conselheiro titular. Porque a gente sabe também das suas demandas, das suas preocupações, e isso demonstrou que a CDL tem um carinho, uma atenção especial para essa relação. Então não poderia terminar aqui, ir embora sem antes te agradecer. Em nome do PROCON Sorriso, nosso muito obrigado. Eu que agradeço a sua vinda, a sua disponibilidade, o tempo. Eu sei que é um tempo
curto, mas de muita precisão aqui para a gente, para orientar, né, Fabiola? Com certeza. E a gente está junto para somar. Eu acho que a CDL, em todos os conselhos que ela participa, ela tem um único objetivo: somar e contribuir, porque é nós, entidades, munícipes, que fazemos essa cidade, esse município se tornar, né, uma referência nacional do agro, de pujança, de crescimento e tudo mais. Então, a gente tem que sempre conversar, né? O principal ponto é esse. A gente dá a condução aí, as coisas vão acontecendo e todos vão ganhando e crescendo junto, não é isso? Isso mesmo, né? Obrigada, Dr. Michel, por ter vindo, por ter disposto do seu tempo para conversar um pouquinho com nós e esclarecer aí tantas dúvidas, né, para os nossos associados. Foi um bate-papo maravilhoso. Agradecer também ao Paulo, que me ajudou a conduzir esse momento com toda a experiência, o conhecimento dele, também como membro do conselho, né? Sim. Tinha muita também informação para contribuir conosco. Então, muito obrigada para Obrigado, vocês. Fabiola. Obrigado, doutor. Agradeço. É um prazer. E parabenizar você pela equipe de comunicação que a CDL conseguiu reunir. Fabiola, eu sou suspeito a falar, eu faço questão de falar aqui publicamente, é uma das jornalistas mais competentes do norte do Mato Grosso, né? Com certeza. Então, hoje estar aqui, desde o primeiro dia que eu a vi, eu já conversei com a Eliane e falei: olha, parabéns, que coisa linda que vocês estão fazendo. E mostra a responsabilidade e o compromisso da entidade, não só com o associado em si, mas com a sociedade no geral. Parabéns, Fabiola, pelo trabalho que vocês desenvolvem aqui. Olha, você me deixou agora com baita de uma responsabilidade. E agradecer ao Gustavo e ao Ezequiel também. Sim, os meninos aqui no apoio, parabéns. Que estão aqui Isso nos aí. bastidores, né? Sem ele, Não nada disso aqui aconteceria, né? aconteceria. Fico lisonjeada de ouvir isso de você, um profissional tão maravilhoso, né? Um colega de tantos anos de profissão. Mas assim, não sou tudo isso não, tá? Mas posso dizer que estou bem feliz aqui no CDL. Modéstia. Agradeço o Paulo por ter me Obrigado, trazido para Paulo. cá, por ter me dado essa oportunidade. E é isso então. Isso aí. E para você que esteve conosco, muito obrigada pela companhia e até o próximo CDL Cast.